Glória a Deus. Eu convidaria você a fazer a gentileza de abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo João, no capítulo de número 7. Do versículo 37 ao versículo 39. No último dia, o grande dia da festa, a saber, festa das cabanas, festa dos tabernáculos, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Que Deus abençoe a sua palavra na nossa vida, no nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. A festa das cabanas, ou a festa dos tabernáculos, fazia o povo não apenas celebrar, como toda festa celebra, mas as festas bíblicas, elas nos trazem a memória, elas nos ensinam. E a festa dos tabernáculos fazia com que o povo relembrasse que eles um dia estiveram peregrinos no deserto. É muito importante isto, porque o que você mais necessita num deserto é água. Água é a grande necessidade. Água é a busca urgente, para não se chamar de uma busca desesperada. E quando você usa esse termo, água viva, você está usando sobre a fonte. O poço, que na realidade é uma fonte, e não apenas um poço. Existiam dois tipos básicos de poços. E os poços eram divididos em os poços cujas águas eram águas que foram acumuladas pela chuva e ali ficavam naqueles poços, na realidade, cisternas, e águas que vinham do fluxo contínuo de um rio subterrâneo. Essas águas que vinham de um fluxo contínuo de um rio subterrâneo eram mais do que poços, eram fontes de água. E por a água ser tão importante, elas eram chamadas água da vida, porque sustentavam a vida. Quem estivesse em contato com esse tipo de poço, esse tipo de fonte, este sobreviveria. E disse Jesus tudo isto com respeito ao Espírito que havia de vir. E agora eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia em outro texto que está em Gênesis. Gênesis,
capítulo de número 26. Gênesis, capítulo de número 26. Esse é um texto que nos fala de Isaac na terra dos filisteus. A Bíblia nos diz algo interessante, diz, sobreveio, no versículo 1, sobreveio fome à terra, além da primeira que havia nos dias de Abraão. Deus, então, começou a orientar a Isaac o que ele deveria fazer. E disse, uma das coisas que ele disse, não desça ao Egito. Não era hora de descer ao Egito, mas era o normal quando havia uma realidade de fome, descer ao Egito, porque no Egito havia comida, no Egito havia, por causa do Nilo, havia mantimento. Então, o normal eram as pessoas descerem ao Egito. E a orientação de Deus é, não desças ao Egito. Antes, semeia a terra. Isaac, então, passa a semear a terra num momento em que as pessoas não estavam semeando a terra. Isaac passa a lançar sua semente sobre a terra, no momento em que as pessoas não estavam fazendo isso porque elas criam que isto era semear em vão, era semear para perder a semeadura. Mas confiado na orientação de Deus, Isaac semeia a terra. E a Bíblia diz que Deus abençoou sobremaneira a Isaac. Versículo 12 diz, semeou Isaac naquela terra. E no mesmo ano que semeou, recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoara. Versículo 13, enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Até aí. Muitas vezes nós citamos a parábola do semeador, que nos diz que a semente caiu em terra boa. E ela produziu, a 30 por 1, a 60 por 1, a 100 por 1. 30 por 1 é uma produção abundante, é prosperar, é conseguir. 60 por 1 é uma produção superabundante, é o dobro de uma produção abundante. 100 por 1 é uma produção sobrenatural. Quando é que nós produzimos a 100 por 1? Não é quando nós temos a melhor técnica, não é quando nós temos as melhores condições, é quando Deus nos abençoa. Veja, esta terra não estava dentro das melhores condições. Havia seca, havia dificuldade, havia condições adversas, condições contrárias a que se plantasse. Tanto que as pessoas saíram da terra, tanto que as pessoas foram buscar condições melhores, situações melhores, desceram ao Egito. E Deus diz, não faça isto. Confie em mim. Fique onde eu estou dizendo para que você fique. E Isaac ficou naquela terra. Ficou naquela terra e Deus o abençoou. E ele se tornou homem riquíssimo. Riquíssimo. Mas por isto mesmo,
por Deus ter o engrandecido, houve problemas, houve inveja, houve perseguição, e a Bíblia diz que, e por isto, lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai Abraão haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali, diz a palavra, e, versículo 18, que é a base da nossa palavra hoje, e tornou a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus lhe haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Principalmente este versículo agora. Havia algo que era essencial, que era primordial. Havia algo que deveria possuir um cuidado, uma busca, eu diria até mesmo, não apenas intensa, mas desesperadora, que se ele não encontrasse, ele perderia tudo o que ele tem. Era água. Água era um elemento essencial. Água é um elemento essencial à vida. Como devemos buscar o Espírito Santo do Senhor? Como devemos buscar o Senhor? Como devemos buscar avivamento da parte do Senhor? Com o mesmo desespero que numa época de seca, alguém busca fontes de água. Fontes de água. E este é o grande perigo. O perigo que, quando nós estamos sedentos, quando nós estamos sequiosos, quando nós estamos desejosos, necessitados de água, quando a igreja precisa de água, e quando nós estamos falando de água, é da água viva. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. O problema é quando nós estamos indo em outros lugares. John Piper diz uma coisa sobre a fome espiritual, que é muito verdadeira. Se não estamos nos alimentando da mesa do Senhor, é que já estamos satisfeitos, comendo de outra mesa. Esta é que é a verdade. Esta é a mais pura verdade. E se não estamos tão desejosos, tão necessitados, porque isso não é nem um desejo, isso é uma necessidade. Beber é uma necessidade. Beber água, hidratar-se, manter-se vivo. Vivo. Um dos grandes problemas que nós temos quando envelhecemos é que começamos, por motivos do envelhecimento, a beber menos água. Isso nos é altamente prejudicial. Soube eu de um ministro de Deus que estava pregando, que estava ministrando, que estava abençoando a sua igreja através da palavra do Senhor, e de repente ele começou a se sentir mal. E ele falou: mas eu estou
perfeita saúde, acabei de fazer todos os meus exames, mas ele no púlpito começou a se sentir mal e teve quase que um desmaio. Qual era o motivo? Muito simples. Ele estava bebendo pouca água. Pouca água. E então, por esta falta de hidratar-se, ele estava a ponto de desmaiar. Nós temos que compreender o seguinte: água é essencial à vida e o Espírito Santo é essencial à igreja. Será que nós buscamos o Espírito Santo como Isaac buscou poços? Ele tinha consciência. Há muita gente confiante, e digo eu agora a igreja, não apenas a nossa igreja, mas a igreja. Estamos confiantes na bênção que Deus nos deu. E Deus abençoou a Isaac, e ele produziu a 100 por 1. Esse é um grande problema. Você vai confiar na abundância que a bênção te produziu, se você não tiver a fonte, isso tudo vai se perder. Se não estivermos ligados ao Espírito Santo e não estivermos no fluir do Espírito Santo, não importa que tenhamos uma bênção de 100 por 1, não importa o quanto Deus tenha nos engrandecido. Veja a grande loucura naquela famosa parábola do insensato que a Bíblia fala. Certo campo, ou certo homem, melhor dizendo, teve o seu campo uma grande produção. E o que ele colocou? Ele colocou o seu coração na abundância daquela grande produção. E disse: destruamos os nossos celeiros, construamos celeiros maiores, guardemos tudo que temos produzido. E depois diz: arregala-te, vive a vida. E a Bíblia diz: louco. Louco. Ninguém chamaria normalmente esse homem de louco, apenas por ter feito uma obra, apenas por ter o seu campo produzido muito bem. Se terminasse ali o texto, muita gente diria: este é um homem próspero, este é um homem de sucesso, este é um homem bem-sucedido. Mas a Bíblia o chama de louco, porque ele pôs a sua confiança plena na abundância que havia conseguido. Deixa-me dizer uma coisa: a escassez de hoje pode ceder a uma abundância amanhã, mas a abundância de hoje pode ceder a uma escassez de amanhã. E a nossa confiança não deve estar na abundância, pelo amor de Deus. Igreja de Cristo, a nossa confiança não tem que estar na abundância, não tem que estar na bênção. A nossa confiança tem que estar no abençoador. A nossa confiança tem que estar em Deus. A nossa confiança tem que estar na fonte. Se Isaac não buscasse a fonte, se não buscasse água, tudo que ele havia obtido, certamente ele perderia. O gado morreria, as colheitas seriam perdidas, e acima de tudo, as vidas se perderiam. Vidas se perdem aonde a água não está presente, porque morrem de sede. E Jesus disse: aquele que tem sede, mais uma vez eu cito, venha a mim e beba,
Você não precisa permanecer com sede. Mas me chama a atenção aqui de uma coisa, que ele, o primeiro lugar que ele foi reabrir os poços de seu pai Abraão. Ele não saiu buscando qualquer poço. Ele não saiu buscando descobrir um poço novo. O doutor Martin Lloyd Jones, o Spurgeon do século XX, talvez e ao meu ver, o maior pregador do século XX. O doutor Martin Lloyd Jones diz como estudar a história da igreja é preciosa, é uma atividade preciosa para nos levar a avivamento. Porque os poços de Abraão são poços certos, foram entulhados. Eles entulham. A humanidade entulha os poços de Abraão. Mas se você for nos poços de Abraão, deixe-me dizer uma coisa, lá é garantido que você encontrará água. Nós temos que aprender com as histórias dos grandes avivamentos. Houve o grande avivamento de Whitefield, houve o grande avivamento de Wesley, houve o grande avivamento de Finney. Aprendamos com esses avivamentos. Estudemos a história da igreja. A história da igreja você não estuda simplesmente para adquirir cultura eclesiástica. Você a estuda para se inspirar, como diz Hebreus, tendo a nos rodear tão grande nuvem de testemunha, corramos também a carreira que nos está proposta. A carreira da fé. Nós precisamos aprender com os avivamentos que aconteceram no decorrer da história, com o que eles fizeram, como eles cavaram, onde eles cavaram. Eu não vou perder tempo cavando em lugares errados, quando eu sei o lugar certo aonde cavar. Eles oraram, nós oraremos também. Eles jejuaram, nós jejuaremos também. Eles estudaram a palavra, nós estudaremos também. O que eles fizeram, nós faremos também, porque esses são os poços de Abraão. Eles não têm erro, eles não têm falha. Sabe, o problema é que nessas situações surgem alguns, eu diria, especialistas, e que dizem, não, eu sei aonde encontrar água. Vão eles com as suas varinhas, vão eles com as suas coisas, e dizem, eu vou encontrar água. E quantas vezes nós na igreja, nós estamos ouvindo os especialistas, nada contra as pessoas terem formação, nada contra as pessoas terem conhecimento, técnica, tudo isso é útil, tudo isso é bom, mas isso não é o certeiro de irmos ao poço de Abraão. Hoje a mídia, hoje as técnicas tomam um lugar essencial, e nada contra a mídia, nada contra as técnicas, mas elas não podem tomar o lugar do poço de Abraão.
Não é porque você tem um louvor desse jeito, não é porque você prega daquela maneira, não é porque a igreja é pintada daquele jeito, não é porque você tem uma divulgação de mídia de tal forma, não é nada disto. O grande segredo é irmos ao poço de Abraão. Em primeiro lugar, vamos às Sagradas Escrituras, vamos à Palavra de Deus. Há tanta técnica, tanto isso, faça desse jeito, faça daquele outro jeito. E não quero apontar nomes de técnicas para que não pense que eu sou contra qualquer tipo de organização, qualquer tipo de ministério, qualquer tipo de trabalho. Que Deus abençoe a todos, mas eu quero ir aos poços de Abraão. Eu quero ir aos poços de Abraão. Eu quero ir onde Spurgeon bebeu. Eu quero ir onde Moody bebeu. Eu quero ir onde cada um desses grandes homens e grandes mulheres de Deus beberam da fonte original. E a fonte original sempre é Jesus Cristo, porque quem tem sede, vem a mim e beba. O nosso segredo é Cristo. O nosso segredo é o Senhor. Eu sei que muitos dizem, olha, eu tenho a metodologia perfeita. Se você seguir esses tantos passos que eu te darei na minha mentoria, hoje temos mentores. É bíblico, inclusive, o apóstolo Paulo fala, vocês podem ter muitos mentores. Não há mal nenhum de se ter mentores, mas diz, vocês não têm muitos pais. Ter mentoria é bom, ter paternidade é melhor. Ter um pai é melhor. E nós temos um pai maravilhoso, um pai que é acima de todos os pais, pai da eternidade, príncipe da paz. Ele está sobre nossas vidas. E devemos buscar ao Senhor, esse nosso amado Jesus Cristo. Amado Jesus. A Bíblia diz que eles cavaram, houve contendas, houve brigas, e eles cavaram. E veja, e acharam um poço de água nascente. Água nascente. Esse não era um poço simplesmente que represava as águas das chuvas ou dos degelos, que é algo importante, que são úteis, mas acharam um poço de águas nascentes, um poço que jamais findará. Um poço que jamais findará. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele será como um poço de águas nascentes. É uma outra maneira de se falar. Encontrar um poço de água nascentes já é algo extraordinário. Mas quando Abimeleque foi até Isaac, chegou até Isaac e fez com ele uma aliança, dizendo, agora vemos que o Senhor é contigo. Porque onde eles contendiam, Isaac abria um novo poço. Isaac aprendera a abrir poços. A pergunta é, com quem? Com seu pai. Seu pai Abraão. Seu pai não foi um mero mentor, seu pai foi um pai que lhe legou herança, que o capacitou. Isaac sabia encontrar poços em uma terra deserta. Ele aprendera isso com seu pai, mas ele começou nos poços de seu pai.
ele foi inteligente. Ele não ficou buscando especialistas aqui e ali. Sabe, a igreja hoje está tão dependente de homens e tão pouco dependente de quem ela deveria estar dependente, que é de Deus. Que é de Deus. Ela deveria estar dependente de Deus. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Pois, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Basta beber de Jesus. Não foi isso que Jesus disse àquela mulher junto ao poço de Jacó? Ah, se tu soubesses quem fala contigo, tu lhe pedirias e ele lhe daria da água da vida. Da água da vida. E jamais voltarias a ter sede. Jamais voltarias a ter sede. Jamais lhe faltaria água. Por quê? Porque se tornaria uma fonte jorrante, uma fonte jorrante, intensamente jorrante, porque do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva. É isso que nós precisamos entender. No último momento, quando os servos de Isaac, no mesmo dia, chegaram, versículo 32. Nesse mesmo dia, vieram os servos de Isaac e, dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram: achamos água. O poço chamou-se Seba, por isso Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Achamos água. Numa versão mais antiga e mais fiel ao hebraico, diz: achamos águas vivas. Água de vida. Como não ser uma água de vida, um poço no deserto? Se você me perguntar que definição eu daria a um polo de avivamento, eu diria que um polo de avivamento é um poço no deserto. É um lugar para onde todos querem vir e beber, porque necessitam beber. Nós não podemos procurar avivamento de outra maneira. Eu não busco avivamento como se estivesse caminhando ao redor de várias fontes de água. Eu busco avivamento como se eu estivesse caminhando em uma região desértica. A Bíblia nos diz nos Salmos, como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma por ti. A minha alma suspira pelo Senhor, como buscando água. Aonde? Numa região desértica. Se nós começarmos a procurar ao Senhor desta maneira, a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E meus irmãos, quando você tem sede num deserto, você busca água com todo o seu empenho, com todas as suas forças, de todo o seu coração. Se você não a achar, você morrerá.
Você precisa achar. Mas nós temos que começar a entender. Há muita gente procurando de maneiras diferentes. Pastor, você é contra coisas novas? De forma nenhuma. Mas eu sou contra o desperdício. Se eu sei que a fonte de Abraão tem água, por que eu vou procurar em outro lugar? Senão o primeiro lugar que eu tenho que ir é na fonte de Abraão. O grande avivamento da Rua Azusa, houve situações em que aquele pastor William, eu ainda vou perguntar a Edmeia se ela tem alguma coisa a ver com o pastor William, mas aquele pastor William, o reverendo William Seymour, ele era um homem simples, de formação simples, filho de uma família de ex-escravos, que com todas as limitações e nos seus dias, força de preconceito racial, você pode imaginar como era, que viveu em tempos em que a Ku Klux Klan resolvera varrer da terra as pessoas de cor. Eu posso imaginar as lutas que esse homem deve ter passado, teve que aprender a ler e escrever praticamente sozinho, como muitos de sua época, pessoas de cor, aprenderam nas Sagradas Escrituras, e que isso lhe forjou, lhe formou, e que foi buscando, em quê? Em oração, em humildade, querendo viver a Bíblia, querendo receber o dom do Espírito Santo, querendo falar em línguas. Essa foi a fonte de Abraão, de William Seymour. Quando em 1906, algo aconteceu. Ele foi orar por um homem, e o homem pediu: pastor, eu estou muito doente. Então Seymour ungiu com óleo, fez a oração da fé, e o homem foi imediatamente curado. Então ele pediu: pastor, impõe as mãos sobre mim para que eu fale em línguas. Seymour, que não tinha tido ainda a experiência de falar em línguas, impôs as mãos sobre esse homem, e o homem falou em línguas. E surpreendidos, os dois homens felizes foram até a reunião de oração, porque era uma modesta reunião de oração. E, meus irmãos, a reunião de oração pode ser modesta, mas toda reunião de oração é gloriosa. E ali falaram sobre o ocorrido. E então, pastor Seymour, mais uma vez, ora pelas pessoas, e 6 ou 7 pessoas foram batizadas no Espírito Santo e falaram em línguas. E começou um mover de 3 anos, de 1906 a 1909, antes mesmo de estarem na Rua Azusa, começou esse episódio que eu estou relatando, e depois cresceram tanto que tiveram que procurar um lugar, e havia uma ex-igreja metodista, transformada em um armazém, em um estábulo de cavalos. E eles conseguiram, então, fazer um contrato para estar naquele estábulo de cavalos. Você pode imaginar
Essa era a igreja. Essa era a igreja, essa é a famosa igreja da Rua Azusa. Várias igrejas vieram, houve um espírito de cooperação. A Igreja Batista foi uma das que mais ajudou. Então, eles reformaram aquele lugar que pudesse estar em mínimas condições de receber as pessoas. Sabe como era o púlpito do reverendo Seymour? Eram 2 caixotes, pregados um sobre o outro. E ali ele foi também cheio do Espírito Santo e teve a sua experiência pentecostal. Os cultos eram uma loucura. Duravam de 6 a 12 horas. Imagine nós com um culto de 12 horas. Mas aquilo era um poço de Abraão. Certa senhora, havia uma coisa interessante sobre não havia na Rua Azusa preconceito de classe ou de raça. Todas as classes sociais iam lá. Gente rica ia lá, gente culta ia lá, gente endinheirada ia lá, gente modesta ia lá, gente amarela, gente escura, gente branca, gente de todo tipo iam para lá e todos tinham a experiência com Deus. Houve um caso especial que mostra muito bem o caráter desse homem, reverendo Seymour, em que uma mulher de classe alta foi visitar e viu o culto e, escandalizada com o culto, muito educada ela, disse: pastor Seymour, eu não gosto muito de tanto barulho. Essa barulheira toda não me agrada. Então, o pastor William Seymour disse àquela senhora: eu concordo plenamente com a senhora, há várias coisas que o povo de Deus faz que não são do meu agrado, que eu não gosto. Mas uma coisa eu digo, que quando o Espírito Santo me enche, eu fico empolgado. Eu fico muito empolgado. Aquela mulher com seus óculos de ouro, com as suas roupas finas, olhou por cima dos óculos, deu um leve sorriso, muito educada, dizendo: não concordo. E ele disse: mas uma coisa eu gostaria de convidar a senhora a fazer. Se a senhora puder vir ao quarto de oração, a esse momento aqui na igreja, e orar, pedindo que Deus a encha com o Espírito Santo, eu apenas peço uma coisa à senhora: que a senhora não grite, que a senhora faça apenas as coisas conforme a senhora é mesmo. E ela disse: com certeza, reverendo. O que ele fez? Ele levou ela ao poço de Abraão. E a mulher, então, estava ali, e ele foi tratar das coisas, ele estava no seu escritório, e ela no templo. E ele olhou, ele disse: eu quase me esqueci que ela estava lá. E ela ficou orando, sinceramente orando. E então, ela disse, lá do fundo, de onde estava orando: saiba que a Azusa era um porão, tá, meu irmão? Não era
esse lugar que nós estamos. Azusa era um lugar que alguns homens mais altos e mulheres mais altas tinham que inclinar a cabeça para entrar. E aquela senhora tão elegante, tão educada, de longe disse: Pastor Seymour, eu creio no batismo no Espírito Santo. E ele disse: que bom. Passou-se mais um tempo e ele ouviu um grito agudo, tão alto, que ele correu para ver o que estava acontecendo. E quando chegou, aquela mulher estava dançando, pulando, gritando. Ora falava em línguas, ora falava em inglês, e rodopiava, e não sei o que mais. E ele disse, rindo por dentro, ele disse: minha senhora, isso que a senhora está fazendo não me agrada. E ela, simpaticamente, como em todo momento, muito educada, disse: talvez não ao Senhor, mas a mim, sim, me agrada. Então, meus amados irmãos, não há segredos. Em vida espiritual não há segredos. Às vezes, quando nós queremos um certo atalho, em vida espiritual não há atalhos. Só há um caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de Jesus Cristo. Qualquer outro caminho, na realidade, é desvio. Nós precisamos ir pelo caminho certo. Nós precisamos ir à fonte. Aprender com aqueles que foram cheios do Espírito Santo, com a história de suas vidas. Vale a pena. Adquira livros como Generais da Fé ou como Os Heróis da Fé. Leia estas biografias. Leia a história da igreja. Leia a história dos avivamentos. Vá na fonte de Abraão. Comece a cavar como Abraão cavou. Comece a escavar como Abraão escavou. Comece a cavar como Finney cavou. Comece a cavar como Moody cavou. Comece a cavar como Spurgeon cavou. Comece a cavar como Paulo cavou. Comece a cavar como Pedro cavou. Comece a cavar como os apóstolos cavaram. Comece a fazer isso. Vá, desculpe, ao poço de Abraão. Vá ao poço de Abraão. Quem tem sede, vem a mim e beba. Nós precisamos voltar à base da fé, aos rudimentos da fé. Nós precisamos voltar à busca original. Voltei-me para o Senhor. Sabe, o rei Ezequias recebera a palavra de Deus: você vai morrer, você vai morrer. Mas ele virou para a parede. Ele virou muito mais do que a parede, ele virou para Deus. E Deus lhe deu outra palavra. Deus lhe deu vida. Se nós buscarmos ao Senhor como devemos buscar, uma hora nós cavaremos nossos próprios poços. E serão fontes. E será a água da vida. E do nosso interior fluirão rios de água viva. E ele dizia isso com respeito ao Espírito Santo. Uma hora isso acontecerá conosco, mas que comecemos cavando os poços de Abraão. Este é um caminho de avivamento seguro. Este é o caminho. Como você tem buscado o Espírito Santo? Como nós temos buscado o Espírito Santo? Temos buscado como quem busca um poço no deserto?
água é essencial. Ele se tornou homem riquíssimo. Mas ele não disse, bem, vou construir uma mansão aqui. Bem, vou comprar alguns cavalos árabes, que equivale à Ferrari de hoje. Tem muito ministério perdendo tempo nisto, quando o que nós mais precisamos é de água. E que se não tivermos água, tudo que temos hoje, não teremos mais amanhã. Vamos buscar as fontes. Foi o que a filha de Caleb, que casou com Otoniel, disse ao seu pai, deixe-me uma terra, uma ótima terra, sem água. Dá-me fontes. E o que a Bíblia diz? E o seu pai lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Deus tem fontes para nos dar. Peça ao seu pai. Quem tem pai não fica sem fontes. Aonde Isaac foi buscar fonte? Nas fontes de seu pai. Busque as fontes do Pai. No nome de Jesus Cristo. Amém, Pai.